Fala pessoal do canal, eu sou o monitor do Raciocínio na Matemática e sejam bem-vindos a mais uma aula. Pessoal, na aula de hoje nós vamos trabalhar com interpretação de gráficos. A gente vai interpretar os gráficos de colunas, setores e linhas. Tudo bem, pessoal? Então vem comigo. Pessoal, primeiramente a gente vai trabalhar com os gráficos de colunas. A gente vai perceber, pessoal, que as propriedades desses gráficos estão relacionadas à altura da coluna com a quantidade. Então, vamos ver aqui na prática como que isso funciona? Ó, a gente vai perceber que esse gráfico vai ser usado para a gente comparar valores de diferentes categorias. O que isso significa? Por exemplo, aqui a gente está dividindo as categorias de estudante A, estudante B e estudante C. Ou seja, as categorias que a gente vai estar comparando por essas colunas neste gráfico são os estudantes. E o que a gente vai estar vendo a relação desses estudantes? A gente vai ver aqui que esse gráfico a gente está associando a coluna da altura, a altura da coluna com a quantidade de livros lidos por cada um dos estudantes. Ou seja, para o estudante A, a altura da coluna está relacionada que ele leu 6 livros. Já o estudante B, que tem a maior coluna, percebam, ele leu 10 livros. E o estudante C, com a menor coluna, ele foi o leitor de 4 livros. Ou seja, as propriedades desse gráfico estão relacionadas a que o estudante B leu mais livros, porque olha só o tamanho da coluna que a gente tem aqui. A maior coluna, obviamente, a pessoa tem que ter lido mais livros. E a gente percebe isso pelos números. Olha só, ele leu 10 livros, enquanto o A leu 6, enquanto o C leu 4. E como a gente viu ali também, o estudante C foi o que leu menos livros, porque o tamanho da sua coluna é a menor comparada com o do estudante B e do estudante A. Tudo bem? E, por último, a gente chega na conclusão de que a relação entre as categorias é entendida comparando a altura das colunas. Ou seja, a partir do momento que a gente compara a altura de cada uma das colunas e também os valores, a gente percebe as comparações de cada relação que a gente está montando aqui com esse gráfico. Tudo bem? Pessoal, continuando aqui, agora a gente vai trabalhar com o gráfico de setores, mas também conhecido como gráfico de pizza. Isso mesmo. A gente vai ver que nesse gráfico, a gente vai ter que ele representa partes de um todo. E a gente vai dividir essas partes de um todo em setores e cada setor vai corresponder a uma fração ou uma porcentagem do total. Vamos perceber isso aqui? Ó, a gente tem que pessoas que gostam de ação, temos que 50% do total corresponde a pessoas que gostam de ver coisas de ação. E 25% gostam de assistir de drama e também 25% gostam de assistir comédia. O que isso significa, pessoal? Que a ação é o tipo preferido da maioria, porque ela representa a metade do total. Ela que tem o maior valor dentre todos os outros, dentre comédia e drama. E a gente vai perceber que a mesma quantidade de pessoas que gostam de assistir a drama também gostam de assistir a comédia, porque elas representam 25% ou um quarto do gráfico. Ou seja, um quarto de pessoas gostam de drama e mais um quarto representam aquelas que gostam de comédia. E o restante, ou seja, a metade, os 50%, representa as que gostam de ação. A gente percebeu aqui que a comédia representa um quarto, metade do setor, da ação, e o drama completa o ciclo, também correspondendo aqui a um quarto, né, o 25%. Ok? E agora a gente vai para o gráfico de linhas. O que a gente vai perceber, pessoal, no gráfico de linhas? A gente vai perceber, pessoal, nesse gráfico que ele é usado para representar variações ao longo do tempo. Variações aqui, pessoal, que eu decidi que esse gráfico vai ser sobre o consumo de energia nos últimos 6 meses. A gente vai ver aqui que os pontos marcados eles vão ter relação com o valor da linha contínua. Eles vão estar conectados por essa linha. Olha só, nesse gráfico aqui, a gente tem que no mês de janeiro, dentre 0 a 50 unidades de consumo de energia, em janeiro foram consumidas 40 unidades de consumo. E no mês de fevereiro, a gente teve 80 unidades sendo consumidas. Olha só, a gente teve um salto aqui do dobro. Percebe-se que do mês de janeiro para o fevereiro, a gente teve um salto do dobro de quantidade de consumo. Depois, a gente tem para o mês de março,
que a gente aumentou novamente aqui a quantidade de consumo. Dessa vez a gente aumentou em 30 unidades de consumo. E depois, para o mês de abril, a gente teve aqui um pico de 110 para 180 unidades de consumo. Tá vendo que se a gente for marcando pontos, né, o que a gente tem aqui dos meses de janeiro, fevereiro, março, abril, e depois aqui também maio e junho, tá vendo que todos eles, a linha vai estar sendo conectada, fazendo relação com o consumo de energia desses últimos 6 meses? A gente vai perceber também que em maio a gente teve uma queda. A gente teve uma queda dos 180 unidades de consumo para 100 unidades de consumo. E depois a gente, no mês de junho, teve o maior pico, o maior alto, que foi de 100 unidades para 200. E aí a gente teve aqui o mês de junho com maior consumo. O que que a gente vai perceber nas propriedades do gráfico de linhas, pessoal? Que o mês de abril ele marca o primeiro pico claro do gráfico, né? A gente tem aqui uma linha contínua, mas um pouco lenta, e depois a gente tem aqui um salto bem considerável, né? A gente saiu do 110 para o 180, enquanto esses outros aqui, a gente aumentou 40 unidades nesse, esse aqui a gente aumentou 30 unidades, e esse aqui não, esse aqui a gente aumentou em 70 unidades. O mês de maio apresentou uma queda bem significativa, isso realmente a gente percebe que de 180 unidades de consumo a gente foi para 100, a gente teve uma queda aqui de 80 unidades. E depois, após essa forte alta que a gente teve aqui no mês de abril. E o mês de junho ultrapassou todos os anteriores, como a gente percebe aqui, porque ele foi o mês de maior consumo. A gente teve 200 unidades de consumo no mês de junho. Então a gente percebe que o gráfico de linhas, pessoal, facilita na visualização das variações, acentuando ali as quedas, os altos e também a gente podendo perceber as médias que foram tendo. Tudo bem? Pessoal, a nossa aula de hoje foi essa. Espero que vocês tenham gostado. Caso vocês tenham gostado, se inscreva no nosso canal, deixe um like e não se esqueça, pessoal, acesse o nosso site winedgestudy.com. Aqui você vai poder encontrar módulos e livros, livros de aprendizados para a vida, cadernos de questões, provas e simulados, os gabaritos e resoluções, tudo de forma gratuita para você poder se aprimorar nos estudos. A gente está aqui para isso. Valeu, falou e fui!